Então, hoje é o capítulo 8 e é um capítulo de transição. Vamos para a segunda parte do livro de Atos dos Apóstolos. Então, vamos voltar lá como é a segunda parte, estamos entrando na segunda parte de Atos dos Apóstolos. Vamos só voltar lá no início, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Coloquei ali a logo da IR, porque Atos 1:8 é justamente o lema, né, que entra aí na nossa na nossa logo, Atos 1:8. Onde Jesus, antes de subir aos céus, Jesus diz: "Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Quando a gente estuda Atos dos Apóstolos, a gente vê que isso não são só palavras de Jesus, mas é uma profecia de Jesus, né? Jesus está profetizando o que vai acontecer, na verdade. E Atos dos Apóstolos mostra isso claramente. A igreja começa em Jerusalém, depois vai para a Judéia e Samaria até os confins da terra. Capítulo 1 a 7, né? Começa em Jerusalém. Dos capítulos 1 a 7, os discípulos estavam em Jerusalém. Capítulo 1 começa fazendo uma revisão da subida de Jesus aos céus, a ascensão de Jesus. Capítulo 2 é o Pentecostes. O capítulo 3 é a cura daquele mendigo na porta do templo. Capítulo 4, daí vem o discurso de Pedro. Pedro e João são advertidos para não mais testemunhar, mas eles dizem, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Eles começam a fazer diversos milagres, as regiões circunvizinhas começam a trazer os seus doentes para serem curados, e isso enfurece o sinédrio, né, os líderes religiosos. Então Pedro e João são presos, o anjo os solta durante a noite, no outro dia eles vão perante o sinédrio. Dessa vez, então na primeira vez eles são advertidos para não pregar mais em nome de Jesus. Nessa segunda vez, eles foram já presos, né, e terminam sendo açoitados antes de serem liberados. Então vocês vejam a intensificação da perseguição. Começa com advertência, depois já açoites, e daí os últimos capítulos, capítulo 6, é a instituição dos 7 diáconos, né, os primeiros 7 diáconos da igreja. Um desses diáconos era Estevão, e no capítulo 7, então, Estevão é morto, e a perseguição, então, chega a um grau muito mais elevado, e daí vem a transição para o capítulo 8, tá? No capítulo 8 já vai para a Judéia e Samaria. Até o capítulo 7 eles estão em Jerusalém, até a morte de Estevão eles estão em Jerusalém. A partir do capítulo 8 até o capítulo 12, eles vão agora se espalhar para a Judéia e Samaria. Então vamos começar no nosso texto para vocês verem essa transição. Capítulo 8, versículo 1, e Saulo estava ali, Saulo que depois vai ser o apóstolo Paulo, depois de convertido, né? Mas antes seu nome era Saulo, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Nós vimos isso na semana passada. Paulo lembra disso posteriormente, de que ele participou da morte de Estevão. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, e naquela ocasião, então, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Todos, exceto os apóstolos, provavelmente todos aqui não quer dizer todos os cristãos, é bem provável que todos sejam mais os líderes, até pelo que a gente vê que no capítulo 8 vai entrar muito Filipe. Estevão era um dos 7 diáconos, Filipe era outro dos 7 diáconos. Então, possivelmente, o que estava, o todos aqui, principalmente porque vinha desde o capítulo 6 tratando dos diáconos, né? Estevão, daí que é o diácono, talvez esteja falando principalmente da liderança, né? A perseguição vai talvez em cima principalmente da liderança, e a liderança da igreja começa a se espalhar, mas todos exceto os apóstolos. Os apóstolos, eles estão e permanecem em Jerusalém. Talvez permanecem em Jerusalém porque
justamente para dar firmeza para esses primeiros cristãos que ficaram ali, né? Ali é o berço da igreja e eles talvez ficam ali justamente para manter esses cristãos ativos, mas houve uma dispersão. Dispersão, né? Tem até hoje a famosa a diáspora. A diáspora foi a dispersão, o espalhamento, né, dos judeus, quando os judeus foram para o cativeiro babilônico no Antigo Testamento. Então, os judeus se espalham pelo mundo. É a famosa diáspora, até hoje falada da diáspora dos judeus. Os judeus se espalharam pelo mundo. E aqui nós temos a primeira diáspora do cristianismo, né? Quando começa essa perseguição chegar a um grau extremo em Jerusalém, com a morte de Estevão, né? Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e daí vem a diáspora, a primeira diáspora do cristianismo, que leva os cristãos a deixarem Jerusalém por causa da perseguição e se espalharem para as regiões vizinhas. Inicialmente, Judéia e Samaria, que são as duas vizinhas. Então, vocês vejam, é o cumprimento de Atos 1:8, né? Vocês serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. A gente vê agora eles justamente sendo dispersos para a Judéia e Samaria. No mapa, nós temos aqui, vemos bem claramente as duas regiões, né, vizinhas de Jerusalém. Então, já começa a dispersão do cristianismo para as regiões vizinhas, para a Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, né, depois Paulo, mas ainda Saulo antes da conversão, Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse é o Paulo antes da conversão, né? Um fanático perseguidor da igreja cristã. E, pessoal, nós lembramos disso 2 semanas atrás, se não me engano, quando nós tivemos o culto, o domingo da igreja perseguida, e a gente viu que exatamente isso acontece hoje, em 2023, continua acontecendo em diversos países da África. Nigéria é um dos centros na África, onde acontece isso hoje. Exatamente o que aconteceu naquela época acontece hoje, em que os fanáticos, Paulo fazia isso, né? Saulo aqui, Paulo fazia isso por fanatismo religioso, para defender o judaísmo, por achar que o cristianismo era errado, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão, diz aqui. E é exatamente o que acontece hoje em países muçulmanos, né? Em que se entra nas casas, quando se descobre que alguém é cristão, se entra nas casas, se arrasta para fora e prende. E quando não mata, né? Então, isso não é coisa só do primeiro século, isso continua acontecendo hoje em diversos países, né? Se quem perdeu aí o culto, os comentários, os últimos comentários, hoje são 360 milhões de cristãos perseguidos, em situação de perseguição no mundo, tá? E muitos nesse grau de perseguição aqui, para mais. Coreia do Norte é mais do que isso, Coreia do Norte é morte. E em outros países árabes é pena de morte também, né? Aqui Paulo ainda prendia e jogava na prisão, mas para muitos países é pena de morte. Mas então aqui nós vemos aí o apóstolo Paulo, que devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Eu quero mostrar agora para vocês como o apóstolo Paulo, e isso não sai da mente do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo volta para isso diversas vezes nas suas cartas. Em Atos 22:4, Paulo diz assim: persegui este caminho, como eram definidos os cristãos, aqueles que estavam no caminho de Cristo, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, né? Quantos homens e mulheres, quantos pais e mães, Paulo não meteu na cadeia, e como isso devia pesar para ele, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, ele fala em 1 Coríntios 15:9, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Cristo, de Cristo. Isso acompanha Paulo, né?
1 Timóteo 1, 13 e 14, ele diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, Paulo dá graças pelo transbordamento da graça, da fé e do amor, e só a graça, a fé, né, e o amor de Jesus para transformar esse perseguidor num dos maiores propagadores. Eu terminei dessa forma no último estudo, quero repetir para os que não acompanharam. Pessoal, nunca perder a esperança. Se Deus transformou um cara desse, um Saulo num Paulo, né? Um perseguidor desse que devastava a igreja, que ia de casa em casa, gastando homens e mulheres e os lançava na prisão, um fanático, né? Se Deus converteu um cara como esse, Deus pode converter também. E esse é um exemplo vivo. Deus pode converter qualquer pessoa que hoje é um perseguidor, que hoje não quer nada com nada, num grande propagador do seu evangelho. Nunca perder a esperança, sempre testemunhar e continuar confiando em Deus, porque é Deus quem converte as pessoas. Converte. Quando Deus converte, simplesmente a pessoa muda de rumo de vida. Quando ela estava indo para cá, ela vai para o outro lado. Isso é a conversão. E quem faz a conversão de coração é Deus e é o Espírito Santo. E quando Deus faz, é maravilhoso, né? Então, nunca perder as esperanças com as pessoas. Os que haviam sido dispersos, os cristãos dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. E isso é interessante, pessoal, porque a gente poderia pensar que a situação de perseguição faria eles se inibir, faria com que eles se calassem, que eles não falassem mais, que eles ficassem com medo, mas o que aconteceu foi que eles saíram de Jerusalém e continuavam pregando a palavra por onde quer que fossem. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu terminei o estudo da semana passada também, mostrando que com Estevão começa a Era dos Mártires, né, assim chamada por Justo Gonzalez, um historiador da igreja. O primeiro século é chamado de... ele dá o título para a primeira obra dele, do primeiro século do cristianismo, de A Era dos Mártires, né, daqueles que morreram por causa de Cristo. Mas é interessante, vejam o que Tertuliano fala. Tertuliano viveu em 200 depois de Cristo, e Tertuliano diz: o sangue dos mártires era a semente da igreja. Era como se o sangue dos mártires, daqueles que morriam, fossem sementes que gerassem novos cristãos. Então, ao contrário de sufocar o cristianismo, ao contrário da perseguição sufocar o cristianismo, a perseguição fez com que o cristianismo aumentasse. Nós vimos um dos testemunhos, os que estavam na igreja aí 2 semanas atrás devem lembrar. Eu acho que era de um cristão da Nigéria. Um dos testemunhos que a gente viu da igreja na Nigéria é que a perseguição é intensa, com mortes, inclusive, mas a igreja continua aumentando. Quer dizer, um dos países mais perseguidores do cristianismo, ao contrário de sufocar a igreja cristã cresce no país. Muitas vezes a gente se pergunta, puxa, se fosse com nós, será que a gente teria a mesma força? Tal. Pessoal, olha o que o Espírito Santo está fazendo, né? Quando a perseguição vem, quanto maior a perseguição, a gente pensa, puxa, agora todo mundo vai se calar. Não, eles mais ainda testemunhavam de Jesus e continuavam indo e dispersando, não só eles se dispersaram, mas eles dispersaram a palavra também. Por onde quer que iam, levavam a sua fé e o seu testemunho, e a igreja continuava crescendo, né? E essa meditação aqui, Filipenses 1, 22, 23. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Se tem dúvida se Deus mandou a perseguição, eu acredito que Deus não tenha mandado a perseguição. Quando Jesus fala que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, Jesus está fazendo uma profecia e Jesus sabe o que vai acontecer. Eu não sei eu acredito que não foi Deus que gerou a perseguição, as mortes,
mas que certamente a perseguição teve sim um papel de levar eles a sair de Jerusalém, isso teve. Então a perseguição, de certa forma, foi usada por Deus para gerar com que eles saíssem. E às vezes a gente pode entrar num comodismo de ficar só na zona de conforto ali, né? E não sair. E isso acontece com a igreja. No princípio estava em Jerusalém, a gente não sabe por quanto tempo, anos, né? Mas a perseguição foi o que levou eles a sair. Será que se não tivesse perseguição eles sairiam? Enfim, fica a pergunta. Mas a questão é que a perseguição os levou, gerou que eles saíssem, né? Então, de certa forma, olha, quero, irmãos, certificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E Paulo, em Filipenses 1, 22, 23, ele não está falando necessariamente dessa situação aqui, né? Mas ele está falando de situações desagradáveis que aconteceram para ele. Como, por exemplo, Paulo estava preso. Então, Paulo diz, olha, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Até que ponto as coisas que nos acontecem também não nos acontecem muitas vezes para o progresso do Evangelho, tanto o progresso do Evangelho na vida da gente, quanto o progresso do Evangelho através da vida da gente, que Deus às vezes faz coisas acontecerem na vida da gente, para que a gente, em outra situação, de outra forma, a gente seja um instrumento melhor ou esteja em outro lugar testemunhando. O fato é que nós estamos nas mãos de Deus e Deus também nos guia e Deus gera coisas na nossa vida e muitas às vezes tem coisas até ruins que acontecem na vida da gente que contribuem para o progresso do Evangelho, né? E glória a Deus por isso. Então que aconteça, né? Se está servindo, contribuindo para o progresso do Evangelho, está ótimo. Estamos nas mãos de Deus e Deus está nos usando. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, e agora começa, né, com Filipe, o exemplo de Filipe. Filipe foi um desses que se dispersou, então Filipe foi para a cidade de Samaria, e ali lhes anunciava o Cristo. Samaria, a região da Samaria aqui em cima, deixa eu ver um outro mapa aqui para... Filipe era um dos 7 diáconos lá, tá? Dos 7 diáconos escolhidos no capítulo 6. Não é o apóstolo Filipe, não fazer confusão, tá? É o Filipe, o diácono escolhido ali em Atos capítulo 6. Então tinha a região da Samaria, vejam aqui tem um mapa um pouquinho melhor, né? Tem a região da Samaria, mas também dentro da região de Samaria tem a cidade de Samaria. Provavelmente Filipe foi para essa cidade de Samaria. É interessante que Samaria, vocês lembram que Samaria tinha um grande preconceito com os samaritanos na época, né? Porque os samaritanos não eram judeus mais puros, eram aqueles outros povos que foram colocados pelo Império Assírio. Quando o Império Assírio dominou a região norte, ele colocou outros povos para habitar ali nessa região, né? Em toda essa região aqui para cima, foram habitados por outros povos, com muitas religiões, né, povos mistos. Então tinha todo um preconceito com os samaritanos que não eram judeus puros. Mas interessante então que Deus enviou um grego, porque Filipe era grego, é um nome grego. Não enviou um judeu. Deus enviou um grego para uma região de forte antipatia nacional, onde um judeu teria maior dificuldade. Isso me fez até pensar por que Jesus foi criado em Nazaré. Nazaré aqui assim, ó, Nazaré aqui, né? Por que Jesus foi criado em Nazaré? Ele nasceu em Belém, aqui assim, né? Mas ele foi criado em Nazaré. Interessante, né? Era uma outra região, uma região de um povo muito misto. Talvez até o sotaque de Jesus traria complicações, né? Mas Jesus nasceu na Galileia. Então, Jesus já nasceu nessa parte mais ao norte aqui. Bem interessante essa questão. Mas como Deus vai mandando apropriadamente os seus missionários, né? Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, é interessante, né, pessoal? Tanto Estevão realizava milagres, e era um diácono, quanto também Filipe, que era outro diácono, também
realizava milagres. Vamos lembrar lá que uma das características para ser diácono naquela época eram pessoas cheias do Espírito Santo. E nesses primeiros tempos aqui, até provavelmente com uma estratégia de atrair pessoas, os milagres serviam para atrair pessoas para a palavra, né? Então, Filipe realizava sinais miraculosos, deu unânime, então a multidão ouviu Filipe, viu os sinais miraculosos que ele realizava e deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam, exorcismos, né? Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Então vejam que Filipe foi para a região da Samaria já, né? E começa esses grandes sinais, esses milagres, exorcismos, e o povo recebia com grande alegria o evangelho. Vamos lembrar aqui o que aconteceu. Onde Filipe está? Na região da Samaria, né? Muito bem. Vamos lembrar agora que um pouco antes, aqui o povo recebeu com grande alegria naquela cidade. Vamos lembrar que um pouco antes, Jesus estava na região da Samaria, né? Aqui é o caso de Jesus com a mulher samaritana. João 4,39. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher samaritana. Então, alguns estudiosos pensam que Jesus estava até profetizando a ceifa que viria depois dele, que Jesus já estava profetizando o que aconteceria em Samaria depois do Pentecostes e sob a ação do Espírito Santo. Paralíticos, mancos foram curados e houve grande alegria naquela cidade, né? E houve muitas conversões em Samaria. Até que ponto isso não é o cumprimento da profecia de Jesus da ceifa que viria? E eles ceifariam algo que eles não semearam, que foi Jesus que semeou, mas agora, depois do Pentecostes, eles estão colhendo, né? Ceifando, colhendo na Samaria. Agora vem o caso de Simão, chamado Simão o Mágico. Um homem chamado Simão vinha praticando... Só conferir, pessoal, não confundir, hein? Simão não é Simão Pedro, né? Vocês não, acredito que a maioria não ia confundir, mas vamos deixar bem claro. Porque Pedro também é chamado de Simão, né? Mas aqui é Simão o Mágico, né? Um cara lá da Samaria. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Então, o cara realmente era um mágico de primeira e conseguiu, de fato, iludir o povo com as suas mágicas, né, a ponto de o povo o considerar como o grande poder da região. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, o que diz aqui, por mais que muitos queiram negar, porque vocês vão ver que o Simão já vai pisar na bola daqui a pouco, mas muitos
querem negar que Simão tenha se convertido verdadeiramente. Eu acho muito improvável isso. Eu acredito que houve uma conversão mesmo. Eu acredito porque é o que o texto diz. Se não fosse, eu acho que não. Até porque vocês veem o que Filipe está fazendo. Filipe está cheio do Espírito Santo. Vocês veem lá o que acontece com Ananias e Safira, né, no capítulo 5, como Ananias e Safira mentiram e o Espírito Santo revela a mentira deles a Pedro, de tal forma que Ananias e Safira morrem. E aqui nós temos outro, Filipe está cheio do Espírito Santo, nós acabamos de ver os milagres que Filipe estava fazendo. Então eu acho que se fosse o caso de a conversão aqui não ser sincera, Filipe saberia, o Espírito Santo revelaria, até porque esse cara era considerado o grande poder, então se fosse um cara para se voltar contra o cristianismo aqui, ou causar prejuízo ao cristianismo nesse ponto, eu acredito que o Espírito Santo teria revelado isso a Filipe e dado um basta ali, talvez até ter o mesmo fim que Ananias e Safira tiveram antes. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que o próprio Simão também creu e foi batizado, inclusive, tá? Então, creu e foi batizado. É o que o texto diz e eu fico com o que o texto diz. Eu acho que qualquer tentativa de dizer que ele não creu de fato e verdadeiramente é suposição. O que o texto diz não é isso e eu não acredito no contrário. Mas vamos lá, o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais, porque ele viu que Filipe não estava, ao contrário dele, que fazia magia e iludia o povo, o que Filipe fazia não era ilusão, era de fato poder divino e ele devia estar maravilhado de fato com o poder de Deus sendo demonstrado, tanto que seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados sinais e os milagres que eram realizados. Agora, pisou na bola, né? Antes da pisada na bola dele, ele faz um parênteses aqui. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. É um texto complicado. Eu tive lendo diversos comentários hoje, depende muito, pessoal. Esse texto aqui dá margem, por exemplo, para todas as igrejas pentecostais, batistas e pentecostais, colocarem, confundirem profissão de fé com batismo e até fazerem uma conexão do batismo com falar em línguas. Tem muitas igrejas, né, Assembleia de Deus, mas muitas outras, que quando uma pessoa é batizada, ela tem que falar em línguas. E se ela não falar em línguas, ela não tem certeza de que o batismo dela valeu. Porque o falar em línguas digamos que é o selo de garantia de que o Espírito Santo desceu sobre a pessoa, né? E é uma coisa bem perigosa hoje, muito imprática. Em todas as igrejas pentecostais você vai achar uma concepção dessa envolvida. Daí, esse texto aqui parece dar margem para esse tipo de interpretação. Então, se você pega autores dessa linha, né, batistas e depois pentecostais, eles vão dizer que esse texto aqui é a confirmação do que eles fazem hoje. A questão é, em quantos textos bíblicos isso acontece, né? Eu li em diversos lugares e gostei muito desse comentário aqui, que é da Bíblia Anotada. Diz assim: embora os samaritanos já tivessem sido batizados em água, o dom do Espírito Santo foi adiado até que Pedro e João viessem e impusessem sobre eles as mãos.
Normalmente, e de fato eu já vou mostrar isso para vocês logo em seguida, normalmente o Espírito é dado no momento da fé. Capítulo 10, versículo 44 fala isso, capítulo 19, versículo 2 fala isso, Efésios 1:13 fala isso. Então, normalmente o Espírito Santo é dado no momento da fé. Nesta situação aqui da Samaria, todavia era imperativo que os samaritanos se identificassem com os apóstolos e com a igreja em Jerusalém, para que não houvesse uma igreja cristã rival em Samaria. E essa opinião aqui, para mim, historicamente, ela é muito bem fundamentada e faz total sentido. Se vocês lembrarem do Reino do Norte, o Reino do Norte acabou com Jeroboão fazendo dois lugares de adoração para que o povo não fosse mais para Jerusalém. Jeroboão instituiu em Dan e Betel, 2 santuários de adoração para que o povo não fosse mais para Jerusalém. Entende? E adoração pagã. Então, vocês vejam esse histórico de que essa parte mais ao norte já tinha esse histórico precedente de desenvolver uma religiosidade própria. Fora isso, vocês têm que lembrar, e vejam como a gente nota isso bem em Jesus, quando Jesus foi conversar com a mulher samaritana, e no diálogo da mulher com a mulher samaritana aparece, né, essa rivalidade entre judeus e samaritanos, que era muito acirrada na época. Então, pense o seguinte, podia facilmente começar uma igreja de judeus, uma igreja cristã de judeus na Judéia, em Jerusalém, e uma igreja de cristã em Samaria, e continuando com a mesma rivalidade. E o que acontece aqui, e por isso ele fala, porque é estranho esse texto, é estranho esse tipo de coisa de dizer que o primeiro batismo não tenha valido e tal. Então, ele diz assim, ó, é o início do cristianismo na região da Samaria, tá? É o início do cristianismo na região da Samaria. Embora os samaritanos já tivessem sido batizados em água, o dom do Espírito Santo foi adiado até que Pedro e João viessem e impusessem as mãos sobre eles. Então, Pedro e João agora vieram de Jerusalém como apóstolos de Cristo, vão para Samaria, impõe as mãos sobre os cristãos samaritanos, e então esses cristãos samaritanos recebem o mesmo Espírito Santo que os cristãos de Jerusalém haviam recebido. Notem que isso dá uma identidade e isso gera uma unidade. É o mesmo Espírito Santo que concedeu os mesmos dons para os cristãos da Judéia e que concedeu os mesmos dons para os cristãos de Samaria. Inclusive, na continuação de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que muitas vezes uma das confirmações que o apóstolo Paulo, por exemplo, usa é de que vejam que os dons que o Espírito Santo está concedendo para as igrejas, para as novas igrejas que estão sendo abertas, são os mesmos dons que ele concedeu para os cristãos de Jerusalém. E isso é uma confirmação de que o Espírito Santo está agindo neles também. Entende? Então, parece aqui que realmente aqui o propósito desse adiamento do derramamento do Espírito Santo e que o Espírito Santo tenha dado só sobre a imposição de mãos de Pedro e de João foi um caso específico para o início dessa igreja na Samaria, para essa solidificação da igreja de Samaria e para dar unidade, tá? Não tem duas igrejas. O Espírito Santo é um só e nós em Cristo somos um só. E se tinha motivo de rivalidade antes entre judeus e samaritanos, no cristianismo não é assim. O cristianismo, judeus e samaritanos são um só corpo em Cristo. Então parece que a situação aqui é uma situação dessa necessidade, né? Esse adiamento, Pedro, né? O dom do Espírito Santo foi adiado até que Pedro e João viessem e impusessem sobre eles as mãos. Normalmente o Espírito Santo é dado no momento da fé, mas nessa situação, todavia, era imperativo que os samaritanos se identificassem com os apóstolos,
respondessem aos apóstolos, não fizessem uma outra igreja rival, né? É uma unidade, então se identificasse com os apóstolos e com a igreja de Jerusalém, para que não houvesse uma igreja cristã rival em Samaria. Um sentimento de unidade, de responder todos ao mesmo Cristo, né? Observação: o batismo que Filipe realiza logo a seguir, nesse mesmo capítulo, daqui a pouco a gente já vai ver isso, o batismo que Filipe realiza, logo a seguir, Filipe vai batizar o eunuco, não teve imposição de mãos dos apóstolos. Então, a imposição dos apóstolos para receber o Espírito Santo não era uma necessidade, certo? Tanto que foi Filipe que batizou o eunuco. E na situação com o eunuco, que está dentro desse mesmo capítulo, não se registrou sinais especiais do Espírito Santo, a não ser a fé do eunuco. Compreende? Então, essa situação não é uma necessidade, não é algo obrigatório, mas é nessa situação, e parece que aqui é uma questão de situações específicas, tá? Nessa situação, foi dessa forma que aconteceu. Deixa eu passar para o próximo. Aqui, ó, diz Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quer dizer, quando é que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos? Ou discípulos não, sobre essas pessoas da cidade de Éfeso, tá? Quando foi? Só depois do batismo? Só depois do batismo o Espírito Santo desceu sobre eles? Não. E nem está falando em dom de línguas aqui, tá? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo não está vinculado ao batismo, tá? E dom de línguas eram situações específicas que aconteceram, já vou mostrar um pouquinho isso, mas só para desvincular. Tá? Outra questão, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém pode crer que Jesus é o seu Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já está agindo, né? O batismo vem como um sinal e selo da ação do Espírito Santo e da conversão. Perfeito? Então, só desvinculando, porque no decorrer, eu acho que eu coloquei isso aqui, ó, as manifestações especiais do Espírito Santo no batismo, como dom de línguas e sinais, parecem ter sido ocasionalmente não é sempre, mas é ocasionalmente necessárias, como uma forma de confirmação no início do cristianismo. A gente vê isso bastante acontecendo nas primeiras décadas do cristianismo. Mas não vemos isso acontecendo na continuação do Novo Testamento. Se você pega livros mais tardios, como Pedro, por exemplo, então, o Pentecostes acontece lá no ano 33. Jesus morreu com 33 anos, vamos arredondar. Então, o Pentecostes aconteceu no ano 33. João, que escreve as suas cartas lá pelo ano 85 a 90, quer dizer, no final do primeiro século, você não vê essa questão desse atrelamento do batismo a dom de línguas e a sinais e a derramamento do Espírito Santo com operação de sinais e com dom de línguas. Você não vê mais isso acontecendo, nem sendo repetido. Então, todas as cartas ali digamos, da segunda metade do primeiro século, você não vê mais esse atrelamento. Você vê esse atrelamento, esse dom de línguas, né? Quando o Espírito Santo é derramado, nas primeiras décadas ali, e isso tudo parece que, assim como os milagres eram uma forma de chamar, de atrair as pessoas para a palavra de Deus nas primeiras décadas, no início do cristianismo, foi assim também com esse derramamento do Espírito Santo no batismo. Mas, posteriormente, a gente não vê mais isso sendo repetido, né? E nem se repetindo. Tá? Tanto que Pedro depois vai falar sobre o batismo, Tiago também vai falar sobre o batismo, né? Tiago é um dos textos referenciais para o batismo até hoje, e não aparece nada do dom de línguas e tal. Então, a fundamentação das igrejas pentecostais é muito rasa.
E eles se baseiam a sua teologia praticamente em pouquíssimos versículos, e principalmente versículos aqui desse início de Atos dos Apóstolos, mas não acham uma fundamentação bíblica em todo o restante do Novo Testamento, tá bem? Vamos continuar. Vendo Simão, e agora é a pisada na bola de Simão, vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, Pedro e João, né? Ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. E por isso que alguns acham que Simão não tinha sido convertido verdadeiramente antes, mas como eu falei antes, eu acho que ele foi convertido sim. O que eu acho que acontece aqui, pessoal, vocês veem que o apóstolo Paulo, muitas vezes, Gálatas capítulo 5, né, quando o apóstolo Paulo fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito, e Efésios, depois ele fala a mesma coisa de novo. Muitas vezes o apóstolo Paulo começa dizendo assim, olha, assim fostes vós antes, assim éreis vós antes, ladrões, assassinos, e ele vai citando uma série de pecados, né? Ladrões, adúlteros, assassinos, efeminados e tal. Ele vai citando um monte de coisas que as pessoas eram antes da conversão. E daí ele mostra depois, mas vocês foram regenerados, né? Receberam uma nova criatura, são novas pessoas e tal. Mas essa vida pregressa, ainda tem essa tentação da vida pregressa. Tanto que o apóstolo Paulo tem que sempre de novo voltar a isso. Essa tentação dos pecados de antigamente, ela continua sendo uma tentação do presente que Satanás, com a qual Satanás nos tenta. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com Simão, né? Ficou anos iludindo as pessoas e era o grande poder, chamado de o grande poder com a sua magia, e agora ele vê ali, né, Pedro e João com esse enorme poder e o Espírito Santo causando o dom de línguas e sinais e maravilhas, e ele cai na tentação e quer esse poder também e está disposto a pagar por esse poder. É completamente errado, mas para mim, e até vocês vão ver pelas palavras de Pedro, Pedro chama ele ao arrependimento. Portanto, se ele se arrependeu, eu não sei, mas que eu acho que aqui ele caiu na tentação, né, da sua vida pregressa. Desse texto aqui, Simão ofereceu dinheiro para Pedro, para que Pedro desse desse poder para ele. E desse Simão aqui vem o termo simonia. Então, deste texto e desse Simão surgiu o termo simonia, que é a compra de coisas sagradas, bênçãos ou cargos eclesiásticos em troca de dinheiro, que foi muito comum na Idade Média. A Igreja Católica, na Idade Média, ali, bem bem próximo à Reforma, né? Foi uma das coisas ali escandalizantes, né? Escandalizadoras. Antes da Reforma, eram os casos de simonia dentro do papado, dos arcebispados. Os arcebispados tinham adolescentes que compravam arcebispados, que os pais tinham condições financeiras e compravam arcebispados para adolescentes na época. Tá? Isso é a história do cristianismo, a história negra do cristianismo. Então, a simonia, essa compra de cargos eclesiásticos, né? A compra, né, e até às vezes de sacramentos e de bênçãos, isso vem o termo simonia, então vem de Simão, que queria pagar, né, pagar para ter o poder dos apóstolos, para que os apóstolos, né, concedessem um pouco desse poder para ele. Pedro então respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Em algumas Bíblias traz maldito seja, né? Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus.
Sim, a bronca, a chamada de atenção foi muito séria. Tinha que ser porque o cara está completamente fora da casinha. Ele tinha que levar essa bronca de Pedro. Agora, notem, dizer por isso que ele não tinha fé, vamos lembrar que Pedro leva a mesma bronca de Jesus. Quando Jesus diz que ele vai morrer, e Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, não fale isso, porque isso de modo nenhum vai te acontecer. O que Jesus disse para Pedro? Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim das dos homens. Jesus dá uma chamada de atenção no Pedro violenta. Arreda, Satanás, Jesus diz para Pedro, né? E Pedro não quer dizer que Pedro não era convertido na época. Ele era, mas errou, estava errado. Levou uma chamada de atenção violenta de Jesus e tinha que levar. Aqui o Simão pisou na bola e tinha que levar a mesma chamada de atenção. Pereça você com seu dinheiro, vá para o inferno com seu dinheiro. Em outras palavras, né? É uma chamada de atenção, é um chacoalhão. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro, você nem tem parte, nem direito em algum desse mistério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. E agora vejam, arrependa-se dessa maldade. Se ele não tivesse jeito, pessoal, se não fosse convertido, daí Pedro teria, de repente, até. Foi Pedro lá que fez aquilo com Ananias e Safira, né? Que eles morreram aos pés de Pedro. Mas Pedro não faz isso com o Simão. Pelo contrário, ele diz: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Chama ele ao arrependimento. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então ele está numa situação de tentação, né? Caiu na tentação, está preso ao pecado ainda, dessa vida pregressa, mas não tem solução para ele. Arrependa-se dessa maldade. Olha, é o que Deus diz para todos nós, né? Que às vezes nos deixamos prender pelo pecado também. Arrependa-se, ore ao Senhor e peça que Ele o liberte, né? E que Ele o perdoe. E Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês me disseram. Ele pede até para os apóstolos, para Pedro e João, orar por ele, para que isso não aconteça. Continuando tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João, lá eles estavam então na Samaria, né? Eles voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados da Samaria, até chegar de volta em Jerusalém. Já Filipe, que estava na Samaria, agora o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada deserta, que é uma estrada que passa por aqui assim, mais ou menos, que desce de Jerusalém até Gaza. Essa estrada tem mais ou menos 85 quilômetros. Então vá para lá. Olha como o anjo do Senhor está dirigindo Filipe. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Candace era um título na época, como se no Egito se usava faraó, no Império Romano se usava César. Então, Candace era um título das rainhas dessa região aqui dos etíopes, tá? Então, esse eunuco era encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes, então um cara, né, muito influente. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. Interessante. Dentro da carruagem ele vinha lendo. Agora veja como o Espírito Santo dirige. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Né? Deus, veja como Deus conduz e coloca os seus filhos no lugar e na hora em que ele os quer testemunhando. Deus sabia que naquela carruagem tinha um eunuco, Deus sabia o que esse eunuco estava lendo,
né? Felipe não nem sabia, só sabe quando ele chega perto. Veja como Deus está dirigindo, né? Deus dirige Filipe ao eunuco, mas antes Deus está dirigindo e sabe que esse eunuco está vindo, que ele está lendo o profeta Isaías. E às vezes nós estamos conscientes das oportunidades às quais Deus nos inspira e conduz, né? Às vezes a gente cria oportunidades conscientemente, outras vezes nós estamos sendo usados sem nem mesmo sabermos, né? E não importa, apenas eis-me aqui, Senhor. Como diz Isaías, eis-me aqui, Senhor, né? Usa-me, usa-me. E é isso que a gente tem que... Às vezes a gente está consciente que a gente está sendo usado e às vezes a gente cria oportunidades de evangelismo e de testemunho. Às vezes a gente nem sabe que a gente está sendo usado, mas a gente está sendo usado por Deus e está sendo conduzido por Deus para circunstâncias, está sendo conduzido por Deus para pessoas. Eu dei exemplos disso no domingo passado, né? Como Deus me levou lá para um rapaz e eu nem sabia, e só 4 anos e meio depois eu fiquei sabendo de como eu fui usado por Deus na vida daquele rapaz. E assim Deus nos usa e Deus nos conduz e a gente é um instrumento nas mãos de Deus, às vezes conscientemente, como o Felipe aqui, às vezes inconscientemente, né? Mas nós estamos sendo usados e eis-me aqui, Senhor, e usa-me. Mas quando Deus nos dá essas oportunidades, né, que a gente também possa usar essas oportunidades. Filipe usou a oportunidade, Filipe falou com o eunuco, né, e explicou o texto bíblico para o eunuco, que a gente também possa ter usar as oportunidades, as portas abertas por Deus, né, quando Deus abre uma porta, a gente consiga, né, que o Espírito Santo nos conduza para entrar por usar a porta aberta e testemunhar a nossa fé. Então o eunuco respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53, 7 e 8, que é um texto que sempre entra na Páscoa, é obrigatório praticamente ler na Páscoa, porque é profecia pura sobre Jesus Cristo, né? Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e não abriu a sua boca, e a sua vida foi tirada da terra. E a questão do eunuco, pessoal, e sem você colocar Jesus nessa história, a questão do eunuco é essa. Como é que eu entendo isso? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Está falando de si próprio? Quer dizer, isso aconteceu com Isaías? Como é que eu entendo essa passagem? Ele está falando isso e não aconteceu com Isaías isso. Então, como é que eu vou entender essa passagem? Né? Me explique isso. Ele está falando de si próprio ou de outro? Então, Filipe começando, e olha a porta aberta daí, né? Isso gerou uma conversa muito boa e frutífera, e ali Filipe pôde ir diretamente a Jesus, né? Que o cordeiro que foi levado ao matador e que deu a sua vida foi Jesus, e como essa profecia se cumpria em Jesus perfeitamente, e começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus, né? Pelo jeito até falou sobre o batismo com o eunuco, porque prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? E disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou ali. Bonita história, linda história, né? Como Deus abriu a porta, Filipe entra na carruagem, explica a passagem da Bíblia, e o eunuco, né, está tão que ele quer ser batizado, ele quer receber esse sacramento de Deus, né? E Filipe o batizou. E depois disso, então, acontece, pode ter sido um milagre ali,
quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Como foi esse arrebatamento? A gente não sabe, não explica, né? A gente tem diversos lugares no Antigo Testamento de arrebatamentos e de sugestões de arrebatamentos. Como é que isso aconteceu? Foi de fato o Espírito Santo tomou daqui, o levou para lá, o fez desaparecer daqui, surgir lá? Pessoal, não sei. Não sei. Se foi mais natural, se foi sobrenatural, não sei. O que diz é que o eunuco já não ouvia mais e o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. E Filipe agora, o eunuco foi cheio de alegria para casa, e agora vocês vejam como o evangelho está se expandindo, porque já se expandiu para Samaria, já foi para a região da Judéia, né? E o eunuco, né, vai voltar para a Etiópia levando o evangelho também. Então o evangelho já começou a se espalhar por todo mundo. E Filipe, porém, apareceu em Azoto. Então ele foi arrebatado aqui, ele estava no caminho para Gaza, né, onde ele acha o eunuco. O eunuco estava vindo de Jerusalém e estava indo para a Etiópia aqui, né, na África. Então o eunuco segue caminho e o Filipe, depois de arrebatado, ele se vê em Azoto e de Azoto apareceu em Azoto e indo para Cesareia. Então vejam como ele primeiro estava na Samaria o Espírito Santo, o anjo disse para ele ir nesse caminho de Jerusalém para Gaza, onde ele acha. Então vejam, Samaria, Judéia, né? Como isso aqui é só Filipe, quanto Filipe andou, fora o que todos os outros, né, dispersos fizeram aí por essas regiões. Mas Filipe então apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava, né? Todas as cidades pelas quais passava pregava o evangelho. Então eles não deixavam de pregar, aproveitavam as oportunidades. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Atos dos Apóstolos é missão pura. De certa forma, ele mexe com a gente, nos impulsionando a também querermos ser propagadores do Evangelho, queremos ser testemunhas de Cristo neste mundo, como nós fomos chamados para ser. Nós somos, lembramos do que Jesus nos chamou para ser suas testemunhas neste mundo e vemos aí através dos apóstolos, através dos diáconos, através dos primeiros cristãos, temos as baterias recarregadas, né, para levarmos ao mundo esse evangelho, essa salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Semana que vem, pessoal, não percam, semana que vem é a continuação, a semana que vem é a conversão do apóstolo Paulo, e daí nós temos essa guinada, né? Viemos da primeira parte, agora essa segunda parte, nós temos Saulo era um perseguidor, agora Saulo vai ser convertido, e já começamos a guinada para a última parte daí de Atos, quando Paulo vai sair nas suas viagens missionárias, espalhando esse evangelho, né, por todos os cantos do mundo aí. Quem puder, dá o like, porque isso ajuda a espalhar o estudo bíblico, esse é o propósito, que o estudo chegue o mais longe que puder, e através do nosso like, às vezes contatos nossos podem ver o que a gente assistiu e se sentir atraído, e o Espírito Santo pode usar, né? Que a gente nunca sabe. O Espírito Santo pode, através de um like, usar isso como uma porta, como uma janela então, esse é o objetivo dos likes aí, que essa mensagem possa ser disseminada